Olá, quarto ano! Tudo bem com você? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na nossa sala de leitura. Antes de começar a nossa aula, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são cacheados e estão um pouquinho abaixo dos ombros. Hoje estou usando um vestido cinza e um arquinho dos meus cabelos. Agora, vamos conhecer a nossa história de hoje? Hoje, eu quero falar um pouquinho para você sobre as minhas brincadeiras e histórias preferidas da infância. Elas fazem parte da minha memória afetiva, ou seja, elas estão ligadas às boas lembranças, às boas memórias que eu tenho dessa época. Essas lembranças podem ser o cheirinho do bolo da vovó, o abraço apertado do seu pai, aquela brincadeira que você fazia na rua com seus amigos. Eu lembro de tudo isso com muito carinho. E você, que ainda é muito jovem, com certeza também tem memórias afetivas guardadas dentro de você. Mas muitas dessas memórias, as minhas, estão ligadas às brincadeiras da minha infância e também às histórias. E hoje eu quero dividir com você uma fábula muito legal que faz parte da minha infância, que me faz lembrar da minha infância. Vamos conhecê-la? A nossa história de hoje chama-se O Rio Sem Ponte. Você conhece aquela música? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem leve, eu sou o coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. O coelhinho dessa história era assim, branquinho, de olhos vermelhos e assustado, e meio nervosinho, mas também era prestativo, obediente e muito criativo. Um dia, sua mãe pediu a ele que levasse um presente para o avô, que tinha acabado de se mudar. A casa dele ficava a algumas horas dali. A mãe explicou o caminho com todos os detalhes e completou: prestando bem atenção, não tem como errar. Você vai passar por vários rios. O coelho já se assustou. Mas mamãe, eu não sei nadar, eu não tenho barco. Calma, meu filho, sorriu a mãe. Todos os rios têm ponte, não se preocupe. No dia seguinte, cedinho, o coelho saiu, levando o presente. Era a primeira vez que ia tão longe sozinho e estava um pouco ansioso com a aventura. Depois de algum tempo de caminhada, encontrou o primeiro rio. Suas águas cristalinas corriam sem pressa, carregando folhas secas que pareciam barquinhos flutuando sem destino. Logo o coelhinho avistou uma ponte de madeira, que atravessou sem nenhum problema. Ao longo da manhã, foi sempre assim, sem muita novidade. Vários rios, várias pontes, rios claros, rios escuros, alguns tranquilos, outros agitados, pontes de madeira, de bambu, de tijolo. Depois de algumas horas, ele sentiu fome. Parou e comeu o sanduíche de alface com cenoura que tinha levado. Descansou um pouquinho embaixo de uma árvore e logo retomou o seu caminho, até que chegou um rio de águas barrentas. Procurou a ponte, mas não encontrou. Procurou de novo e em pouco tempo percebeu que não havia ponte. Então ele alarmou-se. Como assim? Mamãe garantiu que todos os rios tinham ponte. Ela deve ter se quebrado e desaparecido na água. E agora? Já aflito, ficou tentando encontrar uma maneira de seguir viagem. Viu alguns sapos na beira do rio e teve uma ideia.
foi falar com eles dizendo depressa: preciso atravessar o rio para levar um presente para o meu avô, mas não sei nadar, não tenho barco e aqui não tem ponte. Podem me fazer um favor? Chamem todos os sapos e deem as mãos para eu passar por cima de vocês e chegar à outra margem. Os sapos pularam na água cantando: o coelho não lava o pé, não lava porque não quer. E rindo muito, sumiram de vista. O coelho começou a andar rapidamente de um lado para o outro, procurando uma solução. Então, olhou para uma árvore que havia na margem e teve outra ideia. Disse a ela de um jeito ainda mais atropelado, misturando as palavras: preciso atravessar o rio para nadar um presente para o meu avô, mas não sei levar, não tem uma ponte e aqui não tem barco. Pode me fazer um favor? Deite seu tronco sobre o rio para eu passar por cima e chegar à outra margem. A árvore não entendeu nada. Além do mais, estava bem enraizada no solo e não podia atender ao seu pedido. O coelho começou a puxar os bigodes de nervoso. E agora? Que problemão! Tinha que achar um jeito de atravessar o rio. Foi quando ele avistou várias pedras perto dali e teve mais uma ideia. Aproximou-se delas e tentou pedir, embolando tudo: ei, donas pedras! Preciso nadar o barco para levar um presente para minha ponte, mas não sei atravessar. Não tenho rio e aqui não tem avô. Por favor, empirem-se umas sobre as outras para que eu possa passar. Mas parece que as pedras também não entenderam nada, porque nem se mexeram. O coelho chegou ao ponto máximo do nervosismo. Revoltado por não conseguir ajuda, andava em círculos sem saber o que fazer. Então, viu que alguém se aproximava na outra margem do rio. Era uma garça. Então, ele decidiu tentar novamente. Respirou fundo, se acalmou e conseguiu falar 2 frases sem misturar tudo. Ei, garça! Você pode me ajudar a atravessar esse rio? A garça fez uma cara intrigada, de quem não tinha entendido. Ele gritou mais alto. A garça continuava não entendendo. O coelho gritou com todas as suas forças: ei, garça! Você pode me ajudar a atravessar esse rio? Finalmente, a garça deu mostras de ter entendido e começou a caminhar em sua direção. Sem dificuldade alguma, ela atravessou o rio, que era só a água da chuva do dia anterior descendo do morro, mas tão rasa que mal chegava às suas canelas. Ela pegou o coelho pela pata e voltou com ele para o outro lado, cruzando novamente a enxurrada. Ao chegarem lá, a garça disse: está bem assim? De boca aberta, o coelho não conseguia acreditar que quase tinha surtado por nada. Não me conformo. Fiz tudo como a mamãe ensinou. Tive iniciativa e criatividade para resolver um problema. Só que o problema, no fim, nem existia. E a garça arrematou com uma risada. Sim, mas faltou calma e, principalmente, curiosidade. Dizem que depois dessa experiência, o coelhinho aprendeu a controlar melhor as suas emoções. Ao tentar resolver um problema, primeiro tenha certeza de que ele existe.
Essa fábula é bastante divertida, não é? E ela faz a gente refletir sobre aqueles problemas, aquelas caraminholas que a gente coloca na cabeça que simplesmente não existem. Vou te dar um exemplo. Você estudou a beça para fazer uma prova na escola e fica com medo de ir até lá fazer a avaliação. Mas toma coragem e vai. E quando chega lá, vê que a prova estava muito fácil e você até tirou 10. De repente, você percebe que aquele problema não existia. Era só coisas da sua cabeça. E falando nessa fábula que me lembra muito a minha infância, eu quero mostrar para você algumas das brincadeiras de quando eu era criança. Algumas você até já conhece. Vamos ver? Pular elástico. Essa brincadeira é clássica e vai ficando mais difícil com a altura, que começa nos calcanhares e vai até o pescoço. O ideal é que duas crianças fiquem 2 metros afastadas uma da outra, enquanto a outra se posiciona no centro do elástico para fazer todos os movimentos. Amar a linha. Joga, pula, agacha e pega a pedrinha. Tudo isso sem pisar na linha, é claro. Para brincar de amarelinha, desenhe um caminho no chão e divida-o em casas numeradas de 1 a 10. Jogue a pedrinha em ordem numérica. Primeiro o 1, depois o 2 e assim por diante. Existem essas e muitas outras brincadeiras, mas uma das minhas preferidas é o pé de lata. Eu vou te ensinar a fazer agora. Para fazer o nosso pé de lata, nós vamos precisar de fita adesiva colorida para decorar, 2 latas de leite em pó vazias, barbante ou nylon, do tamanho adequado para você. Agora, você vai pedir a um adulto para fazer um furo em cada lata, como esse. Primeiro, eu vou decorar as minhas latas com as fitas adesivas. Agora, eu vou decorar a outra lata. Depois de decorar as minhas latas, eu vou colocar o barbante ou o nylon no buraquinho da lata, com cuidado. Viro o outro lado e vou dar um nozinho bem grosso no meu barbante. Para reforçar, eu dei outro nó no meu barbante. Depois eu vou verificar se está bem firme. Vou fazer a mesma coisa com a outra lata. Vou pegar a outra ponta do barbante, encaixar na lata e fazer o nozinho. Reforce fazendo 2 nós no barbante. Agora eu vou verificar se também ficou firme. Prontinho! Agora é hora de brincar. Vamos lá? Primeira tentativa. Encaixe os seus pés na lata e tente se equilibrar. Desse jeito. Agora que eu já estou firme aqui em cima das latas, eu vou começar a caminhar. Ops, caí. Vamos tentar de novo. Dessa vez, eu consegui me equilibrar um pouco melhor. Opa! Vamos de novo. Acho que eu estou um pouquinho enferrujada. Agora eu consegui. Nossa, eu adorei. Eu amei relembrar e dividir com você as minhas brincadeiras e histórias favoritas. Mas agora eu tenho um desafio para você. Hoje nós falamos sobre memórias afetivas. Então, eu quero que você pegue um papel ou o seu caderno e nele você vai registrar um cheiro que faz você lembrar de momentos bons, o melhor abraço que você já teve, o melhor passeio que você já fez. E enquanto você escreve, você vai relembrar como foram esses momentos. Bem simples e bacana, não é? Ser criança é um barato. Então, aproveite o seu dia, aproveite a Semana das Crianças.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!